Olá a todos vocês que nos acompanham aqui na TV Evangelizar. Grande prazer estar aqui com vocês e saber que estamos transmitindo para mais de 2.170 cidades, diversas capitais. E saber também que mais de 4 milhões de pessoas nos acompanham pela internet. Eu sou o professor Felipe Santos, historiador e teólogo, e estou aqui com vocês no Crônicas da Bíblia para sabermos muito mais, cada dia mais, cada episódio. Vamos saber mais sobre a história da nossa fé e a história da nossa igreja. Vem comigo para o Crônicas da Bíblia. Olha só que legal. No episódio de hoje, nós vamos entender mais sobre esse dogma da virgindade de Maria. De onde vem essa ideia? Por que isso é importante? O que é que isso muda na história da igreja? E se esse dogma não fosse proclamado? E se ela não fosse descrita assim? Ela teria a mesma relevância ou não? É interessante que ao longo da história nós vamos recebendo certas informações, mas poucas das vezes nós questionamos de onde vem isso? Por que aceitamos isso? O que é um dogma de fé? Qual é o seu impacto? E o que seria da história da igreja na ausência dessa informação? E é interessante o seguinte, vamos pensar, hoje nós temos uma sociedade mais moderna, né? Nós estamos aqui falando desse tema, você está consumindo esse conteúdo, está chegando na sua casa, você, espero que esteja aí confortável no sofá, tomando um bom café, assistindo tudo isso, mas nem sempre foi assim. Vamos pensar que hoje nós temos diversos livros, hoje temos a internet, temos equipamentos, temos muitas coisas que facilitam a transmissão deste conhecimento. Mas e quando tudo ainda era uma grande novidade? E quando tudo ainda estava em debate? E quando a própria igreja se questionava, será que devemos aceitar isso? Será que devemos falar disso? Qual é a segurança que temos a respeito deste tema? Como o povo vai encarar esta informação? E é interessante que hoje nós vivemos um mundo que é consequência de uma filosofia monoteísta. Nós dividimos o nosso calendário antes e depois de Cristo. Não é antes e depois de Zeus, não contamos lá, é o 5º ano a partir de um evento que aconteceu no submundo de Hades. Não, nós contamos de acordo, o marco zero, nascimento de Cristo, antes e depois. Então, para nós, é mais fácil aceitar ou conceber certas ideias. Mas até isso ser explicado para o povo, demorou. Ao longo dos episódios aqui, nós falamos sobre a formação do povo de Maria, sobre a sua trajetória, as suas derrotas, as suas vitórias. E agora nós vamos falar um pouquinho da espera deste Messias, mas que ele não simplesmente chega todo armado com o seu exército. Nós temos uma pista no livro de Isaías. E um desses sinais para que o povo saiba que este é o Messias, tem algumas especificações. Imagina o seguinte, imagina que você está esperando um táxi e, tem diversos táxis, mas você recebe informações, o carro é assim, é dessa cor, tem essa placa, está aqui o nome do motorista, e aí você consegue saber que aquele é o carro certo. Quando você vai numa papelaria, você precisa de um determinado tipo de tinta, uma determinada cor, para um determinado tipo de desenho. Você tem a descrição do produto. Não é qualquer tinta, não é qualquer cor, não é qualquer pigmento que diluído com a água, ele vai ter a resposta que você precisa, para você realizar, terminar aquela obra de arte. A mesma coisa com a chegada do Messias. Não é qualquer líder,
não é em qualquer casa que ele vai chegar, não é qualquer sinal que vai fazer com que o povo de Deus consiga reconhecer quem é este Salvador. E aí que é interessante que, olhando aqui para este Senhor simpático, conhecido por nós como Isaías, ele lá no seu livro, no capítulo 7, vai falar sobre uma das pistas deste Salvador. E nessa pista, se eu não me engano, versículo 14, capítulo 7, versículo 14, diz que uma virgem dará à luz a um menino que se chamará Emanuel, Deus conosco. E é importante isso porque não é a questão da virgindade em si. Às vezes, quando nós pegamos, é como se nós pegássemos essa plaquinha aqui. Ela tem um sentido porque ela faz parte de um contexto. Se você tira ela do seu contexto, fica sem sentido. Às vezes a gente olha, mas o que é isso? Para que serve? Está indicando o quê? Então, quando nós falamos da virgindade de Maria, nós não estamos falando de simplesmente uma ausência de ato sexual. Se você pegasse diversas mulheres naquela época, né, que não eram casadas, continuariam na mesma condição dela. Mas a intenção é o quê? É explicar que esse Salvador, ele não vem por consequência de atos humanos, ele vem por uma ação divina, ele vem por aquilo que é impossível ao homem de realizar. Um exemplo, quando você precisa, eu moro em Pindamonhangaba, aí eu vim aqui para gravar, é uma viagem maravilhosa. Eu sei voar? Não, eu não sei voar, eu preciso de ferramentas, né? Infelizmente eu não sei voar, aí seria muito legal voar. Mas aí eu entro no avião, chego aqui. É uma ação humana, a falta de determinadas funções da minha natureza humana me fazem ter que construir coisas para poder chegar aqui e realizamos determinadas tarefas. Isso acontece com tudo que nós fazemos em casa. Você vai fazer o seu café, você vai usar o seu carro, são instrumentos que a nossa sociedade ela desenvolve para realizar tarefas que, naturalmente, nós não conseguimos. Aí é que entra a intervenção divina. Para que esse Messias fosse reconhecido, era preciso que algo além das forças, algo além da natureza humana, algo além do poder humano acontecesse, para poder dizer, este é o Rei perfeito, este de fato é o Salvador. Quantos reis nós tínhamos naquela época? Diversos. Ao longo dos episódios aqui, nós falamos de outros povos que tinham as suas casas reais, que ora dominavam, ora negociavam com o povo de Israel. Ao longo da história tivemos diversos reis, diversas rainhas, diversos príncipes, mas todos que passavam a existir, que exerciam as suas funções por necessidades humanas, por consequências humanas, por desejos humanos. Agora é necessário que algo aconteça, mas aconteça além dos limites do homem. É possível um casal ter um filho, mas é impossível, aos olhos do homem, dentro da força humana, que simplesmente uma criança passe a existir sem o devido processo de reprodução. Então, quando ele fala deste sinal da Virgem, ele está justamente dizendo isso. É algo além da força humana. E aí que é incrível, porque nós temos aqui nesta personagem uma nova Arca da Aliança. Nós tínhamos antigamente as leis, né, que Moisés vai entregar para o seu povo. Nós tínhamos aquela Arca da Aliança que carregava aquelas leis
que Deus tinha construído junto com o seu povo, mas agora essa Arca da Aliança, ela é viva, ela está caminhando nessa transição entre um tempo de tribos a um tempo em que nós vemos essa dominação romana. Ela vai trazer essa lei, mas não na forma de pedra, ela vai carregar essa lei viva. Esse Deus que se faz homem, ele vai passar por essa mulher e ela vai nos trazer esse Messias. Então, quando nós falamos em questão de dogma da virgindade, não é uma exaltação a uma mulher, não é uma exaltação a um tipo de personagem, não é uma forma de construir uma espécie de deusa feminina. É uma forma de mostrar a dinâmica com que o Salvador escolheu atuar e salvar o seu povo. É como quando nós olhamos aqui, este desenho. Esse desenho ele não se forma sozinho. Eu, lá em casa, passei um café, sempre tem que ter um café. Sem café não tem vida. E aí, pensei, abri os livros, estudei, pensei um determinado traço para o personagem e aí essa obra foi feita. Então, quando você vê o desenho, você entende que ela não foi feita sozinha, não é pelos méritos do desenho em si, mas do artista que o fez. Assim, a mesma coisa com Nossa Senhora. Não é uma questão de superpoder dela, não é uma questão de ser um ser iluminado por ela mesma. É uma questão de didática de Deus. Ele escolheu assim. Ele quis dar este sinal. Ele quis mostrar para o seu povo, olha, vocês vão reconhecer o Salvador por aquilo que só eu consigo fazer. Por aquilo que vocês não podem fazer. E aí que também temos essa intervenção angelical, vamos dizer assim. O anjo que vem anunciar este Salvador que está chegando. E eu acho curioso também, porque quando nós olhamos ao longo da história da Bíblia, nós temos diversos personagens que, quando participam de um encontro com o anjo, o primeiro comando do anjo é o quê? Não temas. Ou seja, é natural o homem temer aquilo que está além da sua natureza, temer aquilo que ele não consegue compreender tão fácil. Então, esse anjo vai explicar o que está acontecendo. Com José, esse anjo se manifesta em sonhos, com Zacarias, que vai trazer aí o primo de Jesus, vai receber essa notícia, vai preparar o caminho, também tem esse medo, mas todos os personagens simplesmente obedecem a um comando. Aqui nessa anunciação é interessante que nós temos um encontro diferente. Maria, ela é construída de uma forma tão especial em que ela tem essa permissão para dialogar, de igual. Ela pode dizer sim, ela pode dizer não. A ela é oferecida uma possibilidade de sim ou não. Todos os outros personagens, eles simplesmente obedecem. Mas a comunhão dela com o Espírito é tão grande, é tão forte, que a alegria dela está em dizer o seu sim, um sim para sempre. Algo que nós vamos ver um pouquinho mais para frente nos episódios. Mas vejam, falar da virgindade de Maria não é uma questão biológica, não é uma questão de vida de castidade, simplesmente ausência de sexo, não é isso. É uma questão de quê? De que existe uma didática, existe um Criador. Esse Criador escolhe trabalhar de determinadas formas. Esse Criador escolhe dar sinais. E Maria, por meio do aviso do anjo, é um destes sinais. Essa Virgem que trará para nós esse Deus conosco.
esse menino chamado Emanuel, significa Deus conosco. Então, é interessante vermos isso. Quando nós entendemos isso, nós nos afastamos da idolatria, nós nos afastamos da confusão e nós enxergamos que em Maria, essa bela obra de arte, nós enxergamos mais da didática de Deus. Nós nos aproximamos mais daquilo que Deus sonhou para a humanidade, continua sonhando hoje para mim e para você. E olha só que bacana, depois de um rápido intervalo, nós vamos continuar aqui aprendendo um pouco mais, beleza? Dá o tempo de tomar um cafezinho e já volto aqui, tá bom? Até já já! Estamos de volta aqui com Crônicas da Bíblia, continuamos a falar sobre o dogma da virgindade de Maria. E aí, caso esteja próximo a você, queria que você pegasse aí a sua Bíblia rapidinho para a gente conferir aqui uma passagem muito interessante no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, lá no versículo 30. E olha só que interessante. Nós vamos ver aqui este anjo que vem trazer essa boa nova, vem falar deste Messias que está chegando, que vai vir mudar, vai salvar o seu povo, vai livrar o seu povo do pecado. Então é interessante que, lembra lá atrás, nos primeiros episódios, nós falamos ali das imaginações, da espera do Messias. Como ele seria? Seria um líder militar? Ele seria um grande conquistador? Mas aqui, neste capítulo, nós temos aqui a resposta. Quem é esse Messias? Como ele vem? Para que ele vem? E é interessante que diz o seguinte, o anjo disse-lhe, não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho. Ele porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Olha que interessante. Nós temos aqui elementos muito importantes. A casa de Davi, o rei legítimo, grande rei de Israel, derrotou Golias, derrotou os filisteus, e livrou, trouxe o orgulho de volta, o orgulho, não o orgulho ruim, soberba, não, mas aquele amor de eu sou hebreu, eu sou do povo de Deus. Ele ser chamado de filho de Davi, como ele é chamado em outras passagens, isso mostra que ele é o rei por direito. Mas ele não é só um rei temporal, ele é o Salvador. E é interessante que aqui, nessa passagem, nós vemos que a história do mundo começa a mudar. Aqui com essa mensagem, aqui com esse convite para Maria, a civilização começa a tomar outros rumos. O povo começa a renovar a sua esperança. Esse Deus conosco, esse Emanuel, ele vai se manifestar, ele vai chegar. Vão preparar o seu caminho e uma nova forma de enxergar a salvação, uma nova forma de entender como caminhar agora na sociedade, o que fazer, como preparar o caminho para este Messias, este Salvador que está chegando. E é muito interessante porque nós temos essa impressão de que o que Deus fez foi só lá atrás e Ele parou de fazer. Não. Hoje Ele continua falando conosco, hoje Ele continua vindo para as nossas vidas, Ele continua, não é interferindo, intervindo na nossa civilização. Hoje somos convidados a abrir o nosso coração para a chegada desse Messias que constantemente quer participar da nossa vida. E também é muito interessante ler tudo isso aqui, não só num programa de TV, ou num grupo de oração,
ou qualquer outra atividade missionária, você já tem um público esperando um determinado tipo de palavra, um determinado tipo de orientação, né? Uma determinada oração, de repente até uma cura. Então, é interessante trabalharmos isso, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é por uma experiência muito interessante, né, que eu fiz lá na Terra Santa. E ler essas passagens, tocar naqueles lugares, ver que ainda temos construções originais, não é como um parque de diversão, não é como uma réplica, que já seria super legal, já seria uma forma de estudo muito bacana, mas é chegar no local em que as coisas de fato aconteceram. Você tem locais ali na Terra Santa em que o chão é o original da época. É ali que a vida naquele momento acontecia, era ali que as legiões romanas passavam, era ali que o povo de Deus vivia, se alegrava, chorava. E tem lugares em que, devido a tantas guerras, né, as cidades eram completamente destruídas, reconstruídas, e aí em alguns lugares ali você tem um piso de acrílico e você vê a diferença das camadas de pedra e vê assim, olha, aqui é mais ou menos de determinada época em que houve uma determinada batalha, uma determinada guerra, e literalmente você toca na história. E para mim, que trabalho com a história, desempenho esse trabalho de professor, historiador, é algo que eu posso dizer assim, mágico, porque você faz ali uma viagem no tempo. Você vê aquelas, digamos assim, né, aquelas testemunhas onde o palco da história realmente aconteceu. E aí eu queria convidar você a vir conosco, né, com a Peregrina Brasil, para conhecer esse outro lado da história. É importante rezar? Sim, demais. Mas também é importante uma fé mais consciente. É muito bom ver o que a arqueologia nos fala sobre tudo isso que nós estudamos. Quando nós temos oportunidade de conhecer lugares assim, olha que maravilhosa essa construção, tudo de pedra, quando você vê ali que muitas igrejas foram construídas no tempo dos cruzados, muitas igrejas foram construídas enquanto aconteciam guerras ali, você toca na história, você se afasta do fanatismo, você vai lapidando a sua fé, vai tendo mais condições de entender o que é que Deus queria para a humanidade naquele tempo, o que é que Deus quer para nós hoje. E nessa maturidade nós rezamos, nós meditamos, nós conversamos ali, trocamos experiências ali com o grupo. Muitos desses lugares, esse lugar em especial aqui, é muito legal, que é uma basílica para Nossa Senhora. E aqui, vocês podem ver, tem diversos mosaicos, diversas artes, né, com artes de Nossa Senhora de quase todos os países. Eu não vou dizer todos, porque eu não tenho certeza se tem realmente todos os países lá, mas a maioria dos países fizeram de presente uma representação de Nossa Senhora, e você pode ver que tem estilos de artes diferentes, com elementos, às vezes, característicos de determinados países. Então é muito bonito ver essa fé, né, mais pura, mais delicada, onde Nossa Senhora chegou, nós nem imaginamos, e mudou a vida de muitas pessoas. Então, eu queria fazer o convite para você conhecer a Peregrina Brasil, para você saber sobre os diversos roteiros que podemos fazer, e mais do que isso, viver uma experiência diferente. Não é só diversão, nos divertimos muito também, fazemos novas amizades,
mas nós temos ali um encontro com Deus. Então, vai ser super legal ter você no nosso grupo, vai ser muito bom peregrinar com você e crescermos juntos na fé e na ciência. E é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero por vocês no próximo Crônicas da Bíblia. Que Deus te abençoe. Até o próximo episódio.